Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo. Boa noite. Com muita alegria que retornamos a esta casa, que eu considero minha casa também. Fiquei muito feliz em receber o convite. Na verdade, antecipar um pouquinho, né, Jade? Algumas semanas já estava prevista a minha vinda aqui, mas foi bom que eu pude ajudar, né, nesse imprevisto que ocorreu com a nossa irmã. Hoje eu trago aqui uma reflexão assim muito leve, muito tranquila, que certamente cada um de nós aqui já parou um momento para refletir sobre a vida, né? Esse presente maravilhoso. E aí eu queria compartilhar com vocês um pouquinho disso, das pesquisas, mas aí agradecer a espiritualidade amiga que prepara esse ambiente tão salutar, que nos acolhe, que nos reanima diante das nossas lutas, diante das nossas dificuldades. Momentos difíceis estamos atravessando no mundo, mas a gente já sabe, né, que tudo tem uma razão de ser. Então a gente se mantém firme, resignados, para a gente superar a cada momento de dificuldade que a vida nos apresentar. Certamente cada um aqui tem suas lutas diárias, do cotidiano, de todas as ordens, e a doutrina, essa maravilha, essa doutrina maravilhosa que nos esclarece e consola, é justamente nela que devemos buscar, né, essa força, esse ânimo para continuarmos. E então agradecer a prece, o nosso irmão ali nos envolvendo, nosso irmão Francisco, nosso irmão Antônio, que certamente fez ali uma seleção muito proveitosa da mensagem, que a gente rabiscou ali. Vamos comentar também, muito, muito, muito legal, que guarda assim uma sintonia com o que a gente veio trazer. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer, é preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinhos, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. Então essa linda canção dos nossos irmãos Roberto e Erasmo Carlos, nos idos de 1974, reserva realmente uma intimidade muito grande com as reflexões que fomos fazendo ali ao longo do tempo, né? E aí nas pesquisas a gente se deparou com essa canção, cantarolando, e fez um encaixe perfeito, porque assim, se a gente poderia passar a noite toda aqui refletindo sobre ela, cada frase, à luz da doutrina espírita, né? Porque tudo tem uma razão de ser. Então ela diz ali que a vida realmente não é feita de ilusão, porque ilusões são acontecimentos passageiros, transitórios, e a gente sabe que não é bem assim. E aí ela diz ali, em dado momento, que realmente é preciso saber viver diante das lutas, né? Que as pedras, né? Os espinhos que se apresentam em nossas vidas, muitas das vezes são bênçãos, como diz a mensagem, e aí eu já faço um gancho, né? Tem um dado momento aqui da mensagem do Emmanuel, que ele diz isso, né? Que por mais triste, por mais que pareça tragédias, alguns acontecimentos em nossas vidas são bênçãos. E aquelas situações em que a gente acha que é uma maravilha, que é uma dádiva, muitas vezes não é. Porque os desígnios de Deus, como não são divinos, são desígnios divinos que nós, como criaturas ainda imperfeitas, não conseguimos compreender em toda a totalidade, em toda a grandeza. Assim também é a vida, a gente não consegue compreender, por mais que a gente pare, reflita, leia, discuta, estude, mas a vida é algo fantástico, é algo muito grandioso para nós compreendermos em essência, em totalidade. Então a gente vai buscando ali aprender a distinguir o que é a vida, o que é uma existência. Então isso é muito legal. Então eu não trago nada diferente. O objetivo aqui é a gente pensar um pouco, comentar, relembrar e refletir, né? À luz da doutrina espírita, o sentido, o valor, né? A beleza, a importância, o objetivo e a grandeza da vida. E tantas outras coisas que a gente vai comentando aqui e na esperança da inspiração do mais alto.
Mas o que é a vida? Às vezes a gente utiliza a palavra vida, né? Ela é uma palavra bem ampla, né? Então é isso que a gente vem aqui provocar essa reflexão. Não é uma literatura espírita, é um escritor alemão, Eckhart Tolle. Ele diz o seguinte, olha que beleza, né? A gente analisando à luz da doutrina do que a gente já estudou até aqui. Vejamos como faz sentido. A morte não é o contrário da vida. A vida não tem oposto. O oposto da morte é o nascimento. A vida é eterna. E não é isso? É difícil para as pessoas ainda que não tiveram a oportunidade de mergulhar na literatura espírita, nas palestras, em tudo que a gente escuta, né? De tudo que a gente aprendeu até hoje, entender dessa forma. Porque para muitas pessoas, né, quando se esgota ali o fluido vital, ou seja, quando o corpo falece, acabou. E nós hoje já temos a convicção que não é bem assim. É tudo passageiro. O que falece, o que morre, o que dá uma travada, uma parada, é apenas o corpo, que é esse instrumento divino que Deus nos concede para que o espírito, esse sim, que é imortal e não eterno, porque é eterno somente Deus, né, para trabalhar, se desenvolver e evoluir. É o que a gente vai comentar. Então, assim, a palavra vida, como eu falei, ela é muito ampla, mas uma coisa a gente tem certeza, que a morte não é o contrário da vida de forma nenhuma, porque a vida é contínua e é o que a gente vai comentar. Fomos criados por Deus como espíritos imortais, para jamais deixarmos de existir. Só essa afirmativa, só essa verdade, já é algo que nos consola e nos tranquiliza. Porque a partir do momento que Deus, em sua sabedoria infinita, nos cria em dado momento, jamais deixaremos de existir. Olha que maravilha. Por mais que em alguns momentos o desânimo, o cansaço, né, nos alcance, a vida vai permanecer bela e contínua. Então tem ali, né, o sinal de infinito, e aí essa figurinha, ela nos ajuda a compreender de fato o que é a vida para nós, o nosso entendimento como espíritas cristãos, o que é a vida. Então a gente faz analogia com uma estação de trem, né? Como uma viagem de trem. Então tá a estação ali, vida, né? Ou seja, todo um cenário de vida, e o trilho é justamente essa própria vida. O trilho é a vida que é infinita, e cada estação, cada passagem, cada parada é uma existência. Então muitas das vezes nós utilizamos a palavra vida, mas na realidade, se a gente fosse aprofundar um pouquinho, seria existência. Porque nessa existência eu estou utilizando este corpo, servindo ao Jefa, trabalhando no poder público, obtendo ali uma família, hoje minha esposa Thaís, minha filha Landes, nesta existência. Mas quantas outras existências nós tivemos? Quantas experiências, quanto aprendizado, quantas falhas cometemos no passado e que hoje muitos deles estão aí para a gente reparar, para a gente ressignificar. Então a vida é isso, essa grande jornada em que em dado momento ela vai interromper para que se recomece outra etapa e assim até a gente alcançar a nossa perfeição, né, relativa com a perfeição de Deus, mas aí a gente comenta um pouquinho mais na frente. Então que essa imagem a gente guarde aí na nossa mente, que a gente vai utilizar ela daqui a pouquinho também. A vida na visão espírita, né? O que a literatura espírita, os benfeitores espirituais nos traz sobre a vida, né? Obviamente que há inúmeras, né, interpretações, inúmeras sugestões, inúmeras citações. Então a gente, obviamente, não trouxe todas, apenas duas, André Luiz e Chico. André Luiz vem dizer que a vida é uma estrada de aperfeiçoamento incessante, onde o espírito colhe conforme semeia. É o que a gente acabou de falar. É uma longa jornada incessante, porque ela não para, né? O universo está em comunhão, em perfeita harmonia, e a evolução é contínua, né?
Todas as criaturas, tudo que há no universo está em movimento. Com a vida é da mesma forma. E aí ele diz, né, que cada espírito colhe conforme semeia, né? Lei de causa e efeito. A grandeza de Deus é Ele nos criar em dado momento e deixar que essa trajetória, este percurso, este caminho seja feito pela própria criatura, pelo próprio espírito. E à medida que ele vai caminhando, ele vai semeando, ele vai distribuindo sementes. E aí a gente lembra com muita alegria, uma certa saudade, mas a gente daqui a pouco se encontra novamente do nosso irmão Lima. O nosso irmão Lima, que recentemente regressa à parte espiritual, né? Certamente já está trabalhando, porque se aqui na Terra trabalhava daquele jeito, naquele ritmo, lá certamente já está, né, ligado aí às tarefas do plano espiritual. E aí, em dado momento, Lima costumava a falar isso, né, nos estudos que participamos juntos. Ele dizia mais ou menos assim, que a nossa trajetória, em nossa caminhada, a gente vai distribuindo taxinhas e sementes. Taxinhas porque nós somos imperfeitos ainda. Então, a gente, por conta da nossa imaturidade espiritual, a gente vai distribuindo ali alguns equívocos. Mas também vamos, né, distribuindo semente. Só que chega em um momento, olha lá a curva, a gente vai ter que voltar. E o que vamos colher no caminho? Né? Os espinhos das taxinhas ou as flores e os frutos da semente? É o que o André Luiz nos traz aqui. Vamos colher de acordo com a nossa semeadura. Tem uma frase que diz assim, espero lembrar, a semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Não é verdade? Então, é realmente uma síntese dessa ideia de André Luiz. Deus cria e concede e sustenta a vida. A qualidade dela é obra do homem, depende de suas escolhas, é o que a gente acabou de falar. Então, se queremos ter no futuro uma vida tranquila, serena, sem aborrecimento, sem transtorno, basta iniciarmos agora o plantio dela. Não é verdade? Tendo responsabilidade de tudo que a gente faz, de tudo que a gente fala, de tudo que a gente pensa, porque quem vai colher os frutos, as consequências dos atos, somos nós. Essa, para mim, é uma grande característica do Espiritismo que eu gosto muito, porque ela não atribui a responsabilidade para o outro, e sim para nós mesmos. Ela nos traz esse autoconhecimento, ela nos sugere esse autoconhecimento, porque nós somos o dono, né? Nós somos donos da nossa própria vida. Então, o discorrer é com a gente mesmo. E Chico vem nos dizer, a vida é um constante aprendizado. O corpo é um instrumento, o mundo é a escola e Jesus é o mestre. Poderíamos ficar novamente aqui a noite toda refletindo esses 3 pontos. Corpo, mundo, né? E a questão da escola. Por quê? Porque o corpo é esse instrumento, como eu falei, divino que Deus nos concede. Se estamos na Terra, esse é o corpo propício para estarmos aqui. E o que nós fazemos com as nossas ferramentas quando estamos realizando alguma tarefa? A gente precisa cuidar da ferramenta para que a gente, quando possa precisar utilizar, ela está em perfeitas condições de uso. O nosso corpo é a mesma coisa. Para a gente atravessar esses obstáculos que a vida nos apresenta como bênçãos, é necessário cuidarmos do nosso corpo. E aí a gente fala mesmo, né, da alimentação, né, do equilíbrio emocional, né, nas nossas emoções, de tudo isso, cuidar realmente do corpo, né, a prática da atividade física para manter todos os órgãos em funcionamento. Então é disso mesmo que Chico Xavier está falando, o cuidado, o zelo com essa ferramenta. O mundo é a escola. E qual mundo? O mundo é a Terra. Estamos na Terra, no planeta Terra, estamos no continente sul-americano, estamos no Brasil, estamos no Rio de Janeiro, estamos em São Pedro da Aldeia. É preciso cuidar do nosso ambiente. E o que estamos fazendo no dia a dia para cuidar deste mundo? Será que a gente já tem o cuidado com o lixo, com os resíduos sólidos que produzimos? Será que já despertou essa consciência? Será que a gente já tem ali aquele trabalho de separar os materiais reciclados? Embora a gente
percebe que ainda há uma falha, né, do poder público de conceder esses espaços para que a gente possa fazer isso, mas e aí, no que compete ao nosso lar ali, a gente faz isso ou a gente ainda está adormecido para isso? É fundamental cuidarmos do planeta. Por quê? Porque se nós queremos passar para o mundo de regeneração, se quisermos herdar a terra, como Jesus falou, é necessário cuidar, não é isso? Para que a gente possa ter um mundo melhor, né, para se viver daqui a um tempo. E Jesus é o mestre. Então, Jesus é esse espírito de escola, esse espírito puro que Deus nos concede como irmão, como guia, como modelo. Ele juntamente ali com os engenheiros siderais, né, planejam, projetam, constroem a terra, que é a nossa escola, e nos abriga. Se nós estamos aqui encarnados, é com a permissão de Jesus. Ele conhece cada um de nós, porque Ele é o governador do orbe. Ele que é o Espírito em que Deus, essa inteligência suprema, determina para que cuide deste planeta e dos destinos de cada alma encarnada e desencarnada que está vinculada a ela. Então, meus irmãos, só com essas primeiras palavras, primeiras ideias, primeiras reflexões, que certamente a gente vai ficar ali pensativos, né, por um tempo, nós já podemos sim considerar que a vida é o nosso maior presente. Devemos ser gratos a Deus por Ele ter nos concedido a vida, porque é tão bom a gente conviver em família, conviver com os amigos. Então, assim, a vida, ela é bela. Agora, depende, né, como já foi falado, das nossas escolhas. Então, que a gente tenha isso sempre em mente. Mas qual é o objetivo da vida? Por que será que Deus deu a vida a um espírito? Por que Ele criou um espírito? Vamos lá aprofundar um pouquinho. O objetivo da vida é a evolução espiritual do indivíduo, através do trabalho. Esse indivíduo é espírito, tá mesmo? Através do trabalho, do conhecimento, da caridade e do amor. Tudo que nós fazemos, tudo que nós realizamos, a proposta que está dentro de nós, aquela centelha divina, tudo nos impulsiona para um único destino, que é o amor. Nós temos essa centelha divina em nós, já aprendemos isso. Então, a partir ali do nosso trabalho voluntário, da nossa boa vontade de servir, da nossa curiosidade na busca do conhecimento para nos libertar das amarras, da ignorância que tanto nos prende, nos impede de voar, né? de se desenvolver. E aí a gente lembra de Jesus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará de quê? Da ignorância, porque a partir do momento que nós adquirimos o conhecimento, a vida, ela se torna um tanto mais compreensível. A gente vai conseguindo compreender algumas situações em que antes a gente desconhecia. Então essa é a importância do conhecimento. A prática da caridade, né, tão marcante em nosso meio, no meio espírita, né, até porque a bandeira, né, fora da caridade não há salvação, porque é a partir ali dos atos de bondade, de perdão, de indulgência, que a gente vai aperfeiçoando isso até alcançarmos o amor em toda a sua totalidade. E aí a gente lembra, nós fomos criados com amor, por amor e destinados a amar. Todos nós vamos seguir esse roteiro. Já fomos criados por amor, estamos, né, tentando aprender a amar, mas certamente vamos alcançar esse nível evolutivo e aí a gente vai ter, de fato, aquela compreensão e aquela vivência de vivermos como irmãos, filho de um único Criador. Aprofundando ainda mais, vamos lá na primeira obra da codificação, o Livro dos Espíritos, Allan Kardec, 1857, na resposta da pergunta 115, tem um esclarecimento, né, que realmente nos ajuda a compreender o objetivo da vida.
que é o que a gente acabou de falar. Então, a espiritualidade nos diz o seguinte: Deus criou todos os espíritos, simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade e para aproximá-los de si. Por que a gente fez questão de destacar aquela palavra ali, progressivamente? Porque muitas das vezes nós somos muito severos com as pessoas e conosco mesmo. Porque a gente quer mudar da noite para o dia, como se fosse fácil, e não vai ser fácil. Não vai ser nesta existência, lembra lá? Não vai ser nesta parada, não vai ser neste momento em que vamos alcançar essa perfeição. Porque a cada existência vamos trabalhando algo que precisamos ajustar, precisamos aprender, precisamos exercitar. Então, jamais a gente pode criticar o outro, condenar o outro, porque o outro não está percebendo a vida sobre o nosso prisma, né? Cada um tem um momento. Ele diz ali, Deus criou os espíritos simples e ignorantes, e a cada um deu uma missão, ou seja, cada um tem alguma coisa a cumprir, algum ajuste a fazer. E aí a gente não pode desanimar quando olharmos para o lado e está aquele irmão fazendo obras gigantescas, a pessoa é 24 horas e tal, e a gente só consegue fazer um pouquinho. Não, cada um tem a sua missão. Talvez nessa missão eu reencarnei aqui na Terra somente para auxiliar um ente querido, para cuidar de outro, para reparar um erro. E o outro irmão ali, ele está abrindo uma casa espírita, o outro ali está sendo empresário, empregando muita gente, outro vem na condição de médico, de enfermeiro, de professor, ou seja, a cada um Deus dá a oportunidade de se desenvolver naquele momento. Então, por isso que a gente não pode cobrar do outro, né, insistir em querer a perfeição do outro. A gente sempre costuma dizer, a única pessoa que podemos insistir nessa mudança, mas respeitando também o momento, é aquela figura que se apresenta diante do espelho. Só. O outro não. Aquele que se apresenta ali, aí você pode, mas com amor, tá, gente? Vamos ter também um pouco de paciência com aquela pessoa ali que se apresenta no espelho, né? Vamos ter carinho, vamos conversar, vamos fazer esse exercício de olhar nos olhos ali, perguntar o que você está sentindo, quem é você. Esse é um exercício muito bom. No início é meio constrangedor, porque ali nós acabamos nos reconhecendo, só no olhar, né? Porque ali caem as máscaras que colocamos no dia a dia, né? As conveniências sociais, né? O comportamento que a gente... Ali não, é você e você. É você e sua consciência, né? Então, assim, é muito interessante fazer esse tipo de exercício. Mas qual é o recurso divino que temos para esse aprimoramento espiritual progressivo? Ou seja, progressivo, né? De continuidade. Alguém me ajuda? Qual o recurso que temos para que a gente possa alcançar a perfeição, obedecendo ali cada momento, né? Cumprindo aquela estação, lembra da figura lá? Alguém arrisca dizer qual é esse recurso divino que Deus nos concede para alcançarmos a perfeição? A reencarnação. Olha aí, a reencarnação. Antes de comentar da reencarnação, vou provocar aqui uma reflexão que veio agora aqui como inspiração. Não sei se eu já fiz isso, mas eu gosto. Alguém aqui não tem a convicção dessa lei? Pode ser sincero, porque assim, eu tenho minhas dúvidas ainda de coisas que eu leio, não é nem dúvida no sentido de não acreditar, é de não compreender, tá? Então, todos nós estamos convictos de que realmente é uma lei, até porque a própria ciência hoje, né, se aproxima disso, né, das coisas, das descobertas, né? Cada vez mais a reencarnação está sendo comprovada, porque nós estamos aqui no mundo físico, então às vezes a gente precisa materializar as coisas, os estudos, os fenômenos, e a gente está chegando nisso aí. Já tem várias coisas já nesse sentido, né?
para entendermos de fato. Mas e se por acaso recebêssemos uma mensagem, e aí com todo o crivo de todas as instituições possíveis, da Casa Espírita, da Federação Espírita Brasileira, de tudo, que realmente assim é uma mensagem verdadeira, é uma revelação. A reencarnação não existe. O que seria de nós? O que seria do planeta? Seria o caos, né? Seria o caos. Porque aí realmente a gente não ia entender nada. Se hoje a gente já entende um pouquinho dessa grandeza da vida, sem a lei da reencarnação seria muito, muito difícil compreender as coisas. Ué, mas por que um vem deficiente visual, outro não? Que Deus é esse? Aí iríamos fomentar essas discussões que a gente ainda escuta por aí, mas que vem sendo reduzida, porque o esclarecimento está chegando. Então, já provoquei uma reflexão. Então, a reencarnação, meus irmãos, é essa lei maravilhosa que nos esclarece que a vida é contínua, que sempre haverá uma oportunidade de refazimento, que a morte, como compreendíamos antigamente como fim, não é verdade, é apenas um fim é uma etapa, né, de um ciclo que vai se renovar com outras características, de outras formas, mas todas obedecendo à lei divina para alcançarmos a nossa perfeição. Então, no Livro dos Espíritos, na pergunta 192, Kardec pergunta assim: pode alguém, por um proceder impecável na vida, transpor todos os graus da escala de aperfeiçoamento e se tornar-se espírito puro, sem passar por outros graus intermediários? Ou seja, nesse movimento de progressivo, gradativo da perfeição, se houver um espírito, como diz ali, impecável na vida, ou seja, aquele espírito que nós olhamos assim, cara, esse aí já é um espírito puro, porque faz tudo certinho, tudo de acordo com as leis. É possível? E aí, o que vocês acham? Vocês acham que é possível alcançar essa perfeição assim? Por mais que pareça impecável ali a conduta daquele espírito? Não. Pois o que o homem julga perfeito, longe está da perfeição. A qualidade... A não ser que ele tenha comissão, né? É perfeito, sim. Chega de perfeito, ele já tem comissão. Uma perfeição relativa, né? E aí a gente cita, já teve alguns irmãos que vêm ali como missionários, que a vida deles realmente se destaca da grande maioria. A gente pode citar alguns exemplos aqui, né? Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá. Mas se formos perceber, não sei se por algum motivo, não sei se... Porque assim, eu já fiz essa reflexão de Chico Xavier. Né? Chico. Aí tem aquele episódio lá que 2 jornalistas tentaram enganar Chico. Isso aqui. Será mesmo? Será mesmo? Será que não teve uma razão? Será que ele não se deixou enganar? Será? Ou simplesmente eles enganaram Chico? Então, assim, vem essas almas com a envergadura moral tão grande, com a sua perfeição relativa que se distingue da grande maioria, que no primeiro momento a gente observa as ações, podemos até achar que são espíritos perfeitos, mas ainda não são. São missionários que vêm com a grande missão de alavancar, porque de tempos em tempos, Jesus, governador do orbe, ele permite que esses espíritos, muitas vezes até crísticos igual a ele, desçam à Terra para quê? Para impulsionar o progresso. Lembra que eu falei? Está em perfeita harmonia e constante transformação. Então, vêm essas almas para impulsionar o progresso. Qual de nós, diante da grandeza de um Chico Xavier, não fica ali pensando,
poxa, eu posso fazer 1% aí do Chico. Porque eles vêm para isso mesmo, para deixar o legado, para deixar o exemplo que é possível servir, que é, diante de todas as dificuldades, e Chico tinha um corpo, como a gente falou, né, muito debilitado, né? Venceu muitos desafios, mas fez o que fez. Atravessou 2 guerras mundiais e está ali, firme e forte, e ainda é exemplo e vai ser. E tantos outros, né? A gente fala de Chico porque é muito fácil para a gente, né? Mas agradeço essa observação. Realmente, existem espíritos que, num primeiro momento, a gente percebe que realmente se distingue da grande maioria, porque são espíritos missionários, com uma obra gigantesca para executar e nos serve também de exemplos, né? Então ele diz ali, né, que o homem, né, pois o homem julga, o que o homem julga perfeito, longe está da perfeição, porque a nossa imaturidade espiritual, a gente não consegue ainda ter essa percepção, né, da grandeza da vida em sua plenitude, né? A qualidade que eles são desconhecidas e incompreensíveis. São aqueles casos, né, dos espíritos que a gente não consegue entender, né? E aí a gente volta a falar do Chico. Chico era criticado, era condenado e estava ali na humildade, exercício constante da humildade. E a gente não consegue compreender como um espírito aqui na Terra consegue ser assim. Consegue. E aí ele diz, e por que não é possível, exceto esses casos? Porque assim, para que uma criança alcance a madureza, a fase adulta, o que é necessário? A juventude. Da mesma forma, para um doente, um enfermo, alcançar a sua saúde plena, ele precisa do período de convalescença, de recuperação. Então, a espiritualidade finaliza dizendo que, ademais, ao espírito cumpre progredir em ciência e em moral. Então, assim, a ciência nós interpretamos como o conhecimento e a moral com a aquisição das virtudes, né? A aquisição das virtudes para se tornar um ser puro um dia. Quanto mais o homem se adiantar na sua vida atual, tanto menos longas e penosas lhe serão as provas que se seguirem. Então, aproveitemos a atual existência para trabalhar essa questão da moral, do autoconhecimento, verificando qual ponto é preciso a gente trabalhar, quais as imperfeições que precisamos nos dedicar para expurgar de nós, quais são as virtudes mais próximas do nosso comportamento para a gente agarrar, porque isso a gente não perde ao deixarmos a indumentária carnal, ao retornarmos à pátria espiritual, o que vamos levar? As virtudes, o conhecimento, o sentimento. Títulos, bens, vão ficar tudo aqui. Pode até ser que, se Deus permitir, voltarmos aqui em 2, 3, 4 gerações depois, talvez a gente possa usufruir daquilo que a gente conseguiu conquistar de forma lícita, porque, né, é a justiça de Deus. Você batalhou, trabalhou, deixou aí para os herdeiros. Mas quem são os herdeiros? Somos nós mesmos que um dia podemos voltar. Como ocorre essa avaliação? Qual o método divino utilizado nesse processo? Então, no processo o planejamento reencarnatório, nós, em dado momento, dependendo do nosso conhecimento, nós participamos do nosso planejamento reencarnatório. Mas e essa decisão, como é feita? É qualquer um que pode? Como é feita essa avaliação? Através da categoria dos mundos. E aí a gente vai lembrar ali dos mundos primitivos, expiações e provas, mundos regenerados, felizes. Hoje, nós estamos ainda inseridos neste mundo de expiações e provas. E aí é bom a gente relembrar, né? Expiação é a reparação e a prova é a experimentação. Então Deus, em sua sabedoria divina, direciona
concede cada espírito nessas categorias de mundo de acordo com a sua conquista. Então é o que a gente falou. Se a gente trabalha para adquirir virtudes, certamente estaremos nos mundos mais adiantados, nos mundos mais evoluídos. Estou reticente, estou resoluto, estou desobediente, não quero avançar, já entendo que é fundamental essa questão do exercício, né? A prática das virtudes, da caridade, do amor, mas não quero. Deus, em sua sabedoria infinita e por amor, fará o que conosco? Então, se apresente ali no mundo inferior. Ah, mas o Espiritismo diz que a gente não pode retroceder. Não tem nada a ver. Um espírito que já tem condição de habitar no mundo de provas e expiações, quando ele é direcionado para um mundo primitivo, ele não está retrocedendo, não. Às vezes a gente faz essa confusão, né? Ele pode sim, e aí ele vai até com missão, vai lá ensinar. Não foi assim que aconteceu com os exilados de Capela? Aqueles grandes 4 povos que habitaram aqui a Terra, né? Que vieram ali naquele momento de transição, que impulsionaram o progresso, e aí tem na literatura espírita que os egípcios foram os primeiros que reconheceram, sentiram saudades de Capela, porque eram espíritos com uma inteligência assim extraordinária, dominava matemática, todas as ciências possíveis, mas a parte moral ainda estava resoluto, estava desobediente, não queria avançar. Então Jesus, no seu infinito amor, recebe essas almas aqui. Mas chegando aqui, eles viram que ainda ia ter muita dificuldade, aí aquela saudade, né, que fica, se regeneraram ali rapidinho, aprenderam e partiram lá e se adiantaram. E aí a gente ainda está aqui, nesse exercício. A gente está aqui. Graças a Deus, hoje a gente já reconhece isso e estamos na luta. A Terra é uma escola abençoada para o espírito em crescimento. Então, estamos vivendo no mundo mais apropriado para a categoria, para o nível evolutivo que estamos. Então, isso é uma bênção. Por isso que é necessário cuidar da Terra, a gente trabalhar incessantemente, com boa vontade, para construirmos um mundo melhor. Para que o mundo se torne um lugar melhor de se viver em harmonia. Por isso que a gente trabalha, né, com o intuito de acabar os conflitos bélicos, para que realmente não haja essa separação, essas guerras, os conflitos. E a gente vai conseguir. Aí muitas pessoas podem, mas estamos em guerra. E se a gente analisar o conjunto? Vamos lá, na história, lá para trás? É muito pior, existiam muito mais guerras. Mas por que fica em evidência? Por causa da tecnologia. As informações chegam mais rápido, mas já fomos espíritos bem piores no sentido de promover dor alheia. Não é verdade? Dor e desafio não são castigos, mas oportunidades de aprendizado. Então, aqueles momentos desafiadores que nós passamos, que às vezes dá vontade de desistir, não desistamos, porque são bênçãos. As dores são alertas que Deus nos concede para nos impulsionar a nos movimentar. É um sinal de que algo está errado, que algo precisa ser ajustado. E a doutrina vem com essa beleza, nos dizer que a dor é amiga. Os desafios são oportunidades imprescindíveis que Deus nos concede para impulsionar o nosso progresso. Então, por isso que a gente não deve desanimar diante dos desafios. Os desafios nos foi concedido porque Deus sabe da nossa capacidade e que para que a gente se fortaleça, se torne espíritos melhores, é necessário os desafios. Para que o mérito seja do espírito. Lembra lá do início das escolhas? E como superar tudo isso, essas dificuldades? Com resignação e coragem de enfrentamento. Isso são palavras de Dr. Bezerra de Menezes, ele sempre gosta de falar isso para a gente. É coragem do enfrentamento. Não vamos desistir diante
das primeiras dificuldades. Nós somos mais do que isso. Somos filhos de Deus. E Deus, quando nos coloca as dificuldades, as provas, é porque Ele nos conhece, sabe o que é melhor para nós. Então, é necessário manter a resiliência, essa capacidade de superar essas dificuldades, mas com confiança nos desígnios de Deus, porque, como nós falamos no início, nada nos acontece por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Então, meus irmãos, diante dessas revelações esclarecedoras e consoladoras que o Espiritismo nos oferta, o que nos resta fazer? O que a gente vai fazer com todas essas informações? Outras escolas religiosas, e aqui não é crítica, é uma realidade, desconhecem, ignoram muitas das coisas que hoje, para o espírita, é uma lição básica. A gente acabou de falar da reencarnação, não há dúvida para a gente. É só observar, é fazer aquele exercício que o codificador, né, o nosso querido e saudoso Allan Kardec, fez no início dos seus trabalhos, observação. Então, se a gente observar, a gente vai ver que a própria natureza, ela nos dá sinal disso. Então, o que a gente vai fazer com tantas informações? O que a gente vai fazer quando nós hoje já reconhecemos que a vida é o nosso melhor e maior presente? Simplesmente agradecer. O sentimento de gratidão é algo que a gente jamais deve perder. A todo momento é necessário estarmos agradecendo a Deus, a espiritualidade amiga, os mentores espirituais, ao nosso anjo guardião, ao nosso amigo, aos nossos pais, aos nossos companheiros. A gratidão é algo que a gente deve vivenciar o tempo todo. E muitas das vezes a gente esquece desse detalhe, né? As pessoas, com muita boa vontade, nos fazem um favor e a gente, por desatenção, né? Às vezes não é nem maldade, né? Por desatenção a gente esquece de agradecer, né? Nós batalhamos, lutamos, pedimos a Deus para alcançar alguma coisa, seja de ordem material ou enfim, e quando nós conseguimos, a nossa euforia, a nossa alegria é tanta que às vezes a gente esquece de agradecer. Às vezes até uma atividade no próprio movimento, a gente está ali, pede ali e tal, e me ajuda e tal, não sei o que e tal, mas no final a gente esquece de agradecer. Então é algo que a gente precisa trabalhar muito, né? A gente precisa refletir sobre essa questão do agradecimento a Deus por tudo que nós adquirimos, por tudo que nós já conquistamos. Nós estamos vivenciando o melhor momento de nossas existências, né? Se fosse um aparelho qualquer, né, que vem assim a evolução, né, cada momento substitui, nós estamos na melhor evolução, nós estamos no melhor modelo de nós mesmos. E vamos melhorar ainda mais. Então a vida é um campo fértil onde podemos semear a bondade, a indulgência e o perdão, exercitando a verdadeira caridade, o famoso BIP, né? Bondade, indulgência e perdão. Isso é uma coisa do dia a dia e só a vida nos proporciona isso. Então, se a gente tiver esse olhar, se a gente se colocar na condição de instrumento do mais alto, a gente vai conseguir, né, ter oportunidades, a gente vai conseguir atrair oportunidades para servir de instrumentos dos benfeitores amigos. A vida é uma concessão divina, e já falamos lá, né? Deus que concede a vida, Ele que nos dá esse grande presente. Então, meus irmãos, que saibamos honrá-la a todo momento, aproveitando cada oportunidade que se apresenta em nossa vida, em nossa existência, para crescer, servir e amar. Temos vários espíritos que nos inspiram, e é possível. Basta a gente se identificar com cada um deles e tentar copiar, né? Que são modelos a serem seguidos, né? Embora nós temos o maior deles, né? Que é o Mestre Jesus. Então, para finalizar a nossa reflexão, eu peço licença para vocês para ler aqui. Eu vou terminar hoje a reflexão, né? Espero que, assim, como eu falei, não trouxe nada demais, era lembranças do que a gente costuma estudar nos nossos
grupos de estudo, nada de novidade, mas é um assunto prazeroso de a gente ficar pensando, né? Como está a nossa vida hoje? O que nós estamos nos tornando? Será que estamos... Se a gente pudesse fazer, e a gente pode fazer essa autorreflexão, o que a gente precisa mudar para realmente adiantar o nosso processo evolutivo, né? Daqui a pouco a gente vai estar partindo. Nós citamos aqui o exemplo do nosso irmão Lima, trabalhou conosco, ajudou a criar outras instituições, trabalhou em várias, retornou à parte espiritual, certamente já está sendo conduzido, orientado, enfim, trabalhando. Essa semana, né, a semana passada, nós nos despedimos também de outros irmãos que conviveram conosco, e aí a gente pensa com muito carinho agora da nossa irmã Ana Laura, que também nos ajudou bastante, né? E a Ana, eu tenho assim um carinho, vou sempre nutrir esse carinho, muito grande, porque a Ana Laura, por incrível que pareça, foi a primeira pessoa que me escalou para fazer uma exposição, uma palestra. Em setembro de 2013, Ana Laura, vem cá, e qual foi o tema? O orgulho e a humildade. Por que será, hein? Por que será? Será que foi por acaso? Então é um tema que a gente sempre está ali relendo, porque nós sabemos, né, as nossas dificuldades. Então, meus irmãos, que a gente não desanime em nenhum momento, que Deus sempre vai nos dar condição e oportunidades para sermos instrumentos de Jesus, da espiritualidade amiga, sempre em prol dos outros, né, a favor de nós mesmos. Então, essa é a dona Marcela, tá? Vocês já devem ter escutado essa historinha, mas é muito legal assim a gente refletir. Dona Marcela, uma lição de amor e recomeço. Desculpe, para onde está me levando? Perguntou a mulher com a voz mansa e os olhos cheios de confusão. Chegamos, dona Marcela, respondeu o motorista. Este é o lar de idosos Santa Ana. A partir de hoje, a senhora vai ficar aqui. Ela desceu devagar, sentiu o vento frio no rosto e perguntou: mas e minha filha? Ela não vem? Ela disse que vai telefonar, respondeu o homem, colocando no chão uma pequena bolsa com um casaco, uma escova, uma fotografia antiga. O carro partiu. E a Marcela ficou ali, sozinha, tentando entender onde havia parado o tempo. Foi recebida com carinho por uma enfermeira. Venha, dona Marcela, aqui vai ser o seu quarto. Marcela sorriu triste. Eu tinha uma casa, um jardim, flores. Pois então, dona Marcela, teremos flores aqui também, disse a enfermeira. E foi assim. Alguns dias depois, Marcela pediu uma pá. Para quê, dona Marcela? Perguntou o porteiro. Quero plantar. Esperança. E começou a plantar. Hortelã, manjericão, calêndulas. O pátio, que antes era silencioso, começou a cheirar a vida. As outras senhoras se aproximaram, curiosas, e Marcela dizia: se a gente não tem mais o que esperar, vamos esperar florescer. Logo, o lar não era mais um abrigo de corpos cansados, mas um jardim de almas vivas. Marcela criou uma pequena oficina de costura e histórias. Todo mundo tem uma história, dizia. Se a gente não contar, ela morre. Ela morre com a gente. O tempo passou e o lar se encheu de risos, vozes e linhas coloridas que uniam corações. Certo dia, um carro elegante estacionou em frente ao portão. Dela desceu uma moça. Procuro minha mãe, Marcela Ionita. Marcela estava no jardim, regando as flores. Minha filha! Exclamou com ternura. Mamãe, vim te levar para casa. Marcela sorriu. Mas eu já estou em casa, minha filha. Aqui há flores, amigos e amor. O amor não é uma obrigação, Irina, é presente. Irina respondeu.
Irina, compreendeu. E voltou a visitá-la todos os fins de semana, levando fruta, doces e o coração mais leve. Os anos se passaram e Marcela se tornou a alma do lar, a que consolava, cantava e transformava lágrimas em sorriso. Quando partiu serenemente, numa manhã tranquila, deixou sobre a mesa um bilhete. Não chorem. Fui apenas regar as flores do outro lado. Cuidem um dos outros. O amor nunca se aposenta. E assim, a história de uma mulher simples transformou um lugar de solidão em um santuário de amor e renovação. Então, meus irmãos, essa singela história de autor desconhecido, ela realmente guardou uma conexão com o que a gente falou da vida, das oportunidades que se apresentam. Então, como a dona Marcela, né, que nos ensina que a vida é uma sucessão de oportunidade de amar e servir, que jamais a gente acredite que tudo terminou. Confiemos nos desígnios de Deus, que nos mostra que a vida é contínua e outras oportunidades Ele mesmo nos concederá. Que possamos deixar, flores por onde passarmos. E para finalizar, como sempre, filhos de Deus, irmãos, amigos, que a paz do nosso Jesus Cristo permaneça conosco, hoje e sempre.